Nossa, maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da minha história e da minha trajetória e como tudo começou. Eu nasci em Pernambuco. Eu vim de uma família muito simples. Na minha casa morava eu, os meus pais e o meu irmão. A minha mãe, desde criança, sempre falou que eu deveria ser independente. E por isso meu primeiro sonho foi ganhar meu próprio dinheiro. Acredito que ela reforçava muito isso porque quando eu nasci ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos e da casa. Apenas o meu pai que trabalhava para sustentar a casa. E eu sabia que eu não poderia exigir muito dele, porque ele já estava dando o melhor para todos. Às vezes eu ficava sem jeito de pedir um dinheiro para comprar um lanche. E o único dinheiro que eu recebia naquela altura vinha da minha avó paterna. O dia 10, eu até lembro, eu saía correndo para buscar aquela mesada que ela dava com tanto carinho, que era tão pouco, olhando para agora. Na altura era R$10, que dá em torno de 2 euros. Mas eu recebia aquele dinheiro, agradecia e eu falava, nossa, um dia eu queria retribuir de uma certa forma. E aos meus 13 anos, eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. Eu perguntei à minha mãe se eu poderia arrumar um trabalho, porque eu queria ser independente, da forma como ela sempre me ensinou. E eu fui pedir emprego à minha tia, que era a única pessoa que eu conhecia, que poderia conseguir algo para mim. E ela me deu a oportunidade, eu também sou muito grata por isso. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de classe na área do infantário. E foi daí que tudo começou. Foi quando eu comecei a criar o gosto de ter o meu próprio dinheiro. E a partir daí eu não consegui parar. Eu trabalhava no supermercado, ajudando no caixa, na perfumaria. Eu olhava as pessoas bem vestidas, bem arrumadas, e eu olhava assim, eu disse assim, um dia eu vou ser aquela pessoa. Na verdade, eu sempre tive a certeza, o motivo pelo qual meu coração batia mais forte, que era a moda. Eu tinha, penso eu que uns 11 anos, quando eu recebi um presente do meu pai. Ele me deu uma câmera fotográfica. Aquele presente foi um dos mais importantes da minha vida, porque foi através dele que eu comecei a me enxergar de uma outra maneira. Porque até então eu era uma menina que era elogiada por muitas pessoas à volta, mas foi através da câmera que eu consegui perceber que eu tinha potencial. Eu comecei a procurar por agências, foi quando eu vi um concurso de beleza. Depois eu descobri que eu precisava pagar um book fotográfico. E quando eu fui ver o valor, eu nem perguntei para meu pai. Na verdade, eu já sabia que ele não teria dinheiro para pagar. O meu pai, uma tarde, chegou para mim e disse assim, filha, eu consegui um dinheiro que eu vou deixar reservado para pagar um book fotográfico para você. Ai, sério, ele sim, eu disse, nossa, muito obrigada. Então, fomos atrás de uma agência, fizemos o meu primeiro book fotográfico. Eu consegui, durante a minha escola, no meu ensino médio, um trabalho como modelo de um showroom, ou seja, eu desfilava para alguns lojistas e eu sempre conciliava o trabalho com a escola. E eu sonhava em um dia ser capa de uma revista. Na verdade, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu nunca quis que a minha classe social definisse quem eu era. E eu sabia que eu podia, sim, ser uma capa de revista, independente das dúvidas que surgiam ao meu redor. Para além da moda, eu também tinha um outro sonho, que era de ter o meu próprio negócio.
Foi quando eu decidi me matricular na faculdade. Hoje eu sou formada em marketing. Na altura eu tinha um valor guardado na minha conta, mas eu não sabia bem o que investir. Foi quando eu decidi fazer investimentos em imóveis e terminei os estudos e pensei, por que não arriscar em outro país? E como eu não sabia falar outro idioma, pensei, acho que Portugal é o país que eu vou conseguir me sentir mais em casa. Eu vim sozinha. Os meus pais sempre me falavam que eu era muito corajosa, os meus avós também. Mas na verdade era a vontade de vencer. Mesmo casada, continuei com os meus investimentos imobiliários, mas naquela altura eu recebi um grande convite para ser chairwoman do grupo da Bravantic. E quando eu aceitei, a partir daquele momento eu comecei a viajar todas as semanas. E foi a partir de cada viagem, foi quando foi surgindo aquela minha paixão pela moda, porque cada lugar onde passávamos, no caso eu e meu esposo, ele tinha aquela vontade de fazer uma foto minha. E então eu achava um conteúdo muito bom para ficar guardado apenas no celular. Eu olhava aquelas fotografias e voltou a surgir aquela minha paixão de criança. Foi quando veio o Covid e ficamos em casa por um bom tempo. E eu comecei a pensar, por que não correr atrás daquilo que eu sempre sonhei? E foi quando eu decidi procurar umas pessoas para me ajudar a ingressar nesta minha carreira, minha nova carreira como influencer. Hoje eu me dedico praticamente 100% à internet. Claro, tenho as minhas obrigações como chairwoman, com os meus negócios, mas voltei a sentir aquilo que eu sentia enquanto criança. Aquela paixão é algo que eu não consigo explicar. Eu também tinha um propósito maior, que era de inspirar as pessoas a sonhar, porque eu sempre fui muito sonhadora e eu tento passar que nada é impossível. E devido ao meu trabalho que eu já estava fazendo nas redes sociais e toda a minha dedicação, quando eu menos esperava, eu recebi um convite de uma marca que eu sempre tive muita admiração, que é a Dior, para assistir o meu primeiro desfile. E acredito que depois de uma semana já estava eu em Paris. Quando eu cheguei em Paris, foram muitas emoções. Eu já tinha visto vários vídeos de pessoas que, quando chegavam na porta do desfile, eram recepcionadas pelos fotógrafos, mas eu jamais imaginaria que isto poderia acontecer comigo no meu primeiro desfile, porque quem era a Daiane? Eu sabia que eu estava começando e quando eu cheguei, de repente, vários fotógrafos se aproximaram de mim, me pedindo foto, e eu não conseguia parar de pousar. Eu percebi que aquele lugar era o lugar dos meus sonhos. Na minha primeira temporada, quando eu olho para trás, eu vejo que foi tudo muito novo para mim. Mas a segunda eu já tinha certeza daquilo que eu queria, inclusive eu tinha acabado de lançar meu canal no YouTube. Olá, meus amores! Acabamos de chegar, sabem aonde? Em Paris! Eu estava com grandes expectativas para dar o meu melhor, porque eu estava indo com a Miu Miu, uma marca que eu sempre tive muita admiração, carinho, sempre esteve presente na minha vida. Cada semana de moda que eu já participei exigiu muito trabalho e muita dedicação.
E esta temporada eu sabia que eu precisava ainda mais focar em toda a minha preparação, porque eu recebi o convite para participar pela primeira vez da Semana de Moda de Milão, sabendo que eu já tinha alguns desfiles confirmados para a Semana de Paris. Pela primeira vez eu faria 2 semanas de modas seguidas uma da outra. Não reparem na bagunça, porque amanhã simplesmente viajamos para a Semana de Moda de Milão. No meu caso será a primeira vez, por isso eu tenho muita coisa para preparar. E pouco tempo, isso que é o pior. Então vamos lá!